Em 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman encontrou 13 códices de papiro enterrados em um jarro de barro selado perto da cidade de Nag Hammadi. Dentro deles, 52 textos que a Igreja Católica tentou apagar da história por 1700 anos. Um deles, o Evangelho de Tomé, contém 114 ensinamentos secretos de Jesus que nunca chegaram à Bíblia oficial. Ensinamentos que foram considerados perigosos demais para as massas. No verso 23, Jesus diz algo que os arquitetos da sociedade moderna queriam que você nunca soubesse. Eu vos escolherei, 1 entre 1000 e 2 entre 10.000, e eles permanecerão como um só. Você está assistindo a este vídeo porque você é um desses escolhidos. Mas há algo que eles não te contaram. Algo que foi deliberadamente omitido até dos textos gnósticos que sobreviveram. Jesus não falava de apenas um tipo de escolhido. Ele classificou 8 tipos diferentes de almas despertas. 8 frequências distintas de consciência. E apenas um desses 8 tipos possui a capacidade vibracional de colapsar completamente o sistema de controle arcôntico que mantém a humanidade aprisionada em um ciclo perpétuo de sofrimento, reencarnação e colheita energética. Se você sente que nasceu no mundo errado, se você sente que está vivendo uma vida que não é sua, se você acorda exausto mesmo depois de dormir 8 horas, se você olha ao redor e vê pessoas vivendo no piloto automático, como robôs programados, enquanto você sente cada segundo dessa existência como uma prisão, você não está louco, você não está quebrado, você não precisa de medicação, você está sendo colhido e seu sistema de alerta divino está funcionando perfeitamente. Pare tudo agora, realmente pare. Sinta seu coração batendo. Não apenas pense sobre ele. Sinta fisicamente. Coloque a mão no peito se precisar. Agora preste atenção na sua respiração. Ela está superficial, presa no peito? Ou você consegue respirar profundamente até o abdômen? A maioria das pessoas vive em apneia crônica. Respiração curta, rasa, porque o corpo está em estado permanente de sobrevivência. Agora sente aquela tensão. Entre as sobrancelhas, na mandíbula, na nuca, nos ombros. Você carrega essa tensão há tanto tempo que nem percebe mais. Tornou-se normal. Mas isso não é ansiedade comum. Não é estresse do trabalho. Não é insônia genérica. É o seu sistema de alerta divino funcionando em overdrive. Seu corpo sabe que algo está fundamentalmente errado com este mundo. Ele sempre soube. Você vive em um estado constante de vigilância porque sua centelha divina, aquela fagulha de consciência cósmica que habita em você, reconhece que este plano de existência foi corrompido. A exaustão que você sente ao acordar não vem de falta de sono. Vem da batalha energética invisível que você trava todos os dias, todas as noites, contra entidades que se alimentam da sua frequência emocional. Enquanto você dorme, você não descansa. Você trabalha em outros planos. Você luta. Você resiste. Você se recusa a se render completamente. E quando acorda, seu corpo físico carrega as marcas dessa guerra astral. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa aceitar nada do que estou dizendo. Seu corpo já está te dizendo a verdade. Você só precisa parar de ignorá-lo. Existem bilhões de vídeos na internet, trilhões de horas de conteúdo, algoritmos projetados para te prender em loops infinitos de distração. Você encontrou este vídeo exatamente agora, neste momento da sua vida, porque sua intuição te guiou até aqui. Isso não é coincidência. Coincidências não existem. Existe apenas sincronicidade. Eventos aparentemente casuais que carregam significado profundo. Você
é um desperto. Alguém cuja centelha divina nunca foi completamente apagada pela programação da matrix social. Enquanto a maioria das pessoas vive no piloto automático absoluto, consumindo, trabalhando, reproduzindo e morrendo sem questionar uma única vez a natureza da realidade, você sempre sentiu que havia mais. Você sempre questionou. Sempre sentiu que as respostas oficiais eram insuficientes. Sempre desconfiou das narrativas que todos aceitavam sem pensar. Desde criança, você se sentia diferente, como se você fosse de outra espécie, disfarçada de humano. Como se você lembrasse vagamente de outro lugar, mas não conseguisse acessar a memória completamente. Os gnósticos antigos te chamariam de pneumático, um portador de espírito verdadeiro. Alguém que não pertence a este mundo material, corrompido porque sua essência vem de além do véu, de além da ilusão física. E é exatamente por isso que você sofre mais que os outros. Não é punição, é incompatibilidade. Sua frequência não ressoa com a frequência da Matrix. E quanto mais você tenta se encaixar, mais dor você sente. Porque você está tentando forçar uma nota musical pura a tocar em harmonia com dissonância. Nos textos de Nag Hammadi, particularmente no Apócrifo de João, Jesus explica algo que a Igreja removeu de todos os evangelhos oficiais. Este mundo material não foi criado pelo Deus verdadeiro. Foi criado por uma entidade imperfeita, ignorante e arrogante chamada Yaldabaoth, o Demiurgo. Não o Criador Supremo, mas um arquiteto corrompido que aprisiona centelhas divinas em corpos físicos, em ciclos intermináveis de reencarnação. Os arcontes são seus servos, seus executores, entidades parasitas astrais que habitam as camadas inferiores da realidade e se alimentam de energia emocional de baixa frequência. Medo, raiva, desespero, luxúria desenfreada, inveja, ódio, ressentimento, vergonha, culpa. Essas emoções não são apenas sentimentos ruins, são literalmente alimento. Energia condensada que essas entidades consomem para se manter existindo. Eles não querem te matar. Morte seria libertação. Eles querem te manter vivo e produzindo essa energia para sempre. Eles querem que você viva, sofra, esqueça quem você é, reencarne, sofra novamente, esqueça novamente, em um loop perpétuo. O sistema não está quebrado. Ele não precisa ser consertado. Ele foi projetado exatamente assim. Trabalhe 40, 50 anos até seu corpo se desgastar. Consuma produtos que você não precisa com dinheiro que você não tem. Distraia-se com entretenimento superficial até esquecer que você tinha sonhos. Case-se, tenha filhos, perpetue o ciclo. Morra. Reencarne com a memória apagada. Repita. Esse é o protocolo de colheita energética em operação há milênios. A escola não te ensina a pensar, te ensina a obedecer. A medicina não te cura, te mantém dependente. A religião organizada não te ilumina, te faz temer e se submeter. A política não te representa, te divide e te distrai. Tudo é fazenda. Você é o gado. Mas existe um problema para eles. Um erro fatal no sistema. Os escolhidos. Jesus identificou 8 tipos de almas que possuem diferentes níveis de resistência ao sistema de controle. 8 frequências que não podem ser completamente suprimidas. E um desses 8 tipos, apenas um, possui a capacidade de não apenas escapar da fazenda, mas de desmantelá-la completamente, libertando todos os outros no processo. Os 8 tipos de escolhidos. Tipo 1. O empate, o espelho emocional. Você absorve a energia das pessoas ao seu redor como uma esponja absorve água. Não é escolha, é fisiologia espiritual.
Você entra em um lugar e sente imediatamente a vibração do ambiente. Você sabe quando alguém está mentindo sem que eles digam uma palavra. Você sente a dor emocional dos outros no seu próprio corpo físico. Quando alguém está sofrendo, mesmo que esteja sorrindo, você sente o peso da tristeza deles, como se fosse sua. Você carrega fardos invisíveis de pessoas que nem sabem que você está carregando. Os arcontes odeiam você porque você é um detector de falsidade. Você expõe máscaras sem nem tentar. Pessoas falsas, manipuladoras, predatórias não conseguem ficar perto de você por muito tempo. Sua simples presença as incomoda porque você reflete de volta para elas aquilo que elas estão tentando esconder. Sinal físico inegável. Crianças pequenas e animais confiam em você instantaneamente. Bebês que choram com todo mundo param de chorar nos seus braços. Cachorros que latem para estranhos vêm até você abanando o rabo. Gatos que não se aproximam de ninguém buscam seu colo. Eles reconhecem a pureza da sua frequência. Eles sentem que você é seguro. Mas há um perigo mortal para o empath. Se você não aprender a proteger sua energia, os arcontes usarão sua empatia como portal de entrada. Eles colocarão vampiros energéticos no seu caminho. Pessoas que parecem estar sempre em crise, sempre precisando de ajuda, mas que nunca melhoram, nunca retribuem, só sugam e sugam até você não ter mais nada para dar. Você precisa aprender a diferenciar quem genuinamente precisa de ajuda de quem é um buraco negro emocional. Tipo 2. O visionário, o arquiteto de realidades. Você sempre soube, em algum nível profundo, que a realidade é maleável, que ela não é sólida, que é construída por percepção e intenção. Desde criança, você tinha sonhos lúcidos. Você sabia que estava sonhando e podia mudar o sonho. Você visualizava coisas e elas se manifestavam na realidade física. Você pensava intensamente em alguém e essa pessoa te ligava, te mandava mensagem, aparecia na sua frente minutos depois. Isso não é sorte, não é coincidência. É manipulação quântica inconsciente. Jesus ensinou que a fé move montanhas, mas a palavra foi traduzida errado por séculos. A palavra original nos textos gregos, pistis, não significa crença cega, fé religiosa. Significa conhecimento direto da verdade. Gnose, certeza absoluta. Você não acredita que pode mudar a realidade. Você sabe que pode. Você só não sabe ainda como fazer isso de forma consciente e consistente. Sinal emocional inegável. Você se sente profundamente, visceralmente frustrado porque vê possibilidades que os outros não enxergam. Você vê soluções óbvias para problemas que a sociedade diz serem impossíveis de resolver. Você vê como as coisas poderiam ser melhores, mais belas, mais justas, e a incapacidade das pessoas de ver o mesmo te corrói por dentro. Os arcontes mantêm você em estado perpétuo de dúvida. Eles colocam pessoas ao seu redor que chamam você de iludido, sonhador, desconectado da realidade. Porque se você realmente acordasse completamente para o seu poder inato de manifestação, o jogo deles acabaria instantaneamente. Tipo 3. O solitário, o monge involuntário. Você não escolheu a solidão. Ela te escolheu, te perseguiu, te forçou. Você tentou se encaixar. Realmente tentou. Você foi às festas, aos eventos sociais, aos churrascos de família, às confraternizações do trabalho. E sempre, sempre, você sentiu que estava assistindo tudo de fora. Como se houvesse um vidro invisível entre você e o resto da humanidade. Você está fisicamente presente, mas energeticamente desconectado. Isso acontece porque sua frequência vibracional
é fundamentalmente incompatível com a consciência coletiva adormecida. Não é superioridade, é biologia espiritual. Assim como certos animais não podem viver em certas altitudes, porque o ar é rarefeito demais, você não consegue habitar confortavelmente espaços de baixa vibração por muito tempo. Sinal social inegável. Quando você começa a ter sucesso verdadeiro, não sucesso nos termos da Matrix, mas elevação espiritual, clareza mental, paz interior, as pessoas mais próximas de você ficam visivelmente desconfortáveis. Elas não te parabenizam, elas não se alegram, elas te criticam, te diminuem. Dizem que você mudou, e dizem isso como se fosse a pior coisa do mundo. Como se você tivesse traído algum pacto invisível de mediocridade coletiva. Isso é controle arcôntico operando através de proxies humanos inconscientes. Os arcontes usam as pessoas mais próximas de você. Família, amigos de infância, parceiros românticos, para te puxar de volta ao nível vibracional deles. Porque se você acender, você se torna um farol. E faróis, por sua simples existência, acordam outros que estão dormindo. Um farol aceso é mais perigoso para o sistema do que 1000 rebeldes violentos. Tipo 4. O questionador, o destruidor de ilusões. Você nunca aceitou respostas prontas. Nunca. Porque sim, nunca foi suficiente para você. Porque todo mundo faz assim. Nunca te convenceu de nada. Quando te dizem para acreditar em algo, seja religião, seja política, seja ciência oficial, sua primeira reação instintiva é perguntar: quem se beneficia com essa crença? Quem ganha poder se eu aceitar isso como verdade? Você enxerga os padrões que os outros não veem. Você vê como a educação formal treina obediência, não pensamento crítico. Como a medicina moderna trata sintomas lucrativos, não causas. Como a religião organizada prega submissão aos poderosos, não iluminação individual. Como a mídia constrói narrativas, não reporta fatos. Você é estruturalmente perigoso para o sistema porque você desmascara a programação. Sinal inegável. Você percebe sincronicidades numéricas constantes. Você olha para o relógio e vê 11, 11, 12, 12, 21, 21, 3:33, 4:44, repetidamente. Você aprende uma palavra nova e ela aparece 3 vezes no mesmo dia em contextos completamente diferentes. Você pensa em alguém que não via há anos e essa pessoa surge na sua frente, te manda mensagem, ou você ouve o nome dela. Isso não é paranoia, não é viés de confirmação. É a realidade te mostrando que você está quebrando o código, que você está vendo através da ilusão. As sincronicidades são mensagens do seu eu superior te confirmando: você está no caminho certo. Continue questionando. Tipo 5. O curador, o transmutador de trevas. Você passou por traumas que destruiriam a maioria das pessoas. Abuso, perda devastadora, traição profunda, abandono, violência, doenças, pobreza extrema. Mas em vez de se tornar amargo, cínico, cruel, você se tornou compassivo, empático, curador. Você transformou o veneno em medicina, chumbo em ouro, escuridão em luz. Os arcontes te atacaram com intensidade desproporcional na infância e adolescência, porque sabiam, através de leitura de linha temporal, de probabilidades futuras, que se você sobrevivesse aos ataques, você se tornaria imparável. Cada ferida que você curou em si mesmo te deu a capacidade de curar essa mesma ferida nos outros. Você se tornou um alquimista emocional. Sinal inegável. Pessoas te procuram instintivamente nos seus piores momentos. Desconhecidos te contam seus segredos mais profundos, seus traumas mais escondidos, sem motivo racional.
Você senta ao lado de alguém no ônibus e essa pessoa te conta sobre o abuso que sofreu na infância. Você conhece alguém em uma festa e essa pessoa te revela que está pensando em suicídio. Você é como um confessionário ambulante, uma zona de segurança móvel. Isso acontece porque você carrega a frequência da transmutação. Sua simples presença energética acalma tempestades internas. As pessoas sentem inconscientemente que você vai entendê-las sem julgá-las, porque você já passou pelo inferno e voltou. Mas há um perigo crítico. Os arcontes enviarão ao seu caminho falsos feridos, pessoas que não querem cura de verdade, que querem apenas sugar sua energia curadora indefinidamente, que usam trauma como manipulação, que performam sofrimento para receber atenção. Aprenda a discernir quem genuinamente quer cura de quem quer plateia para seu drama eterno. Tipo 6. O guerreiro, o portador da espada flamejante. Você não foge do conflito. Você corre em direção a ele quando vê injustiça. Quando todos ficam em silêncio covarde diante da opressão, você fala. Quando todos abaixam a cabeça submissos, você olha diretamente nos olhos do tirano. Quando todos aceitam a humilhação para manter a paz falsa, você prefere o conflito honesto. Jesus não foi o cordeiro manso e passivo que a igreja pintou por séculos. Ele virou mesas violentamente no templo. Chamou líderes religiosos de raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Enfrentou impérios. Escolheu a crucificação ao invés da submissão. Você carrega esse mesmo espírito marcial de confronto necessário. Sinal inegável. Autoridades injustas te odeiam instantaneamente, visceralmente, sem motivo lógico. Chefes abusivos te perseguem mais que aos outros. Policiais corruptos te param mais. Burocratas te dificultam processos. Professores autoritários te selecionam para a humilhação pública. Eles sentem, em nível inconsciente, que você não se curvará, que você não pode ser intimidado permanentemente. E isso os enfurece porque ameaça a estrutura de poder deles. Os arcontes tentarão te quebrar através de perseguição sistemática. Eles criarão obstáculos legais aparentemente aleatórios, crises financeiras inexplicáveis, processos judiciais, investigações, prisões injustas, porque você é uma ameaça direta e clara ao sistema de dominação. Quebre você e desmotivam 1000 outros que observam. Tipo 7. O alquimista, o mestre do conhecimento oculto. Você sempre foi magneticamente atraído pelo conhecimento proibido. Textos antigos, simbolismo oculto, ciências perdidas, tecnologias suprimidas, filosofias banidas. Você não estuda essas coisas por hobby intelectual ou curiosidade superficial. Você estuda porque seu DNA espiritual lembra, porque você já teve acesso a esse conhecimento em outras encarnações e seu eu superior te compele a recuperá-lo. Você foi um escriba em Alexandria antes da biblioteca queimar, um iniciado nos mistérios de Eleusis, um guardião de conhecimento em templos que foram destruídos por impérios que temiam a verdade, um estudante de escolas de mistérios que foram caçadas, torturadas, extintas. Sinal inegável. Você aprende conceitos complexos de forma anormalmente rápida. Você lê sobre um princípio esotérico, geometria sagrada, alquimia, astrologia hermética, e sente que não está aprendendo, mas lembrando, como se a informação já estivesse dentro de você, apenas adormecida, esperando para ser reativada. Isso não é inteligência comum, é memória akáshica. Sua alma carrega conhecimento acumulado de inúmeras vidas passadas, e certas informações funcionam como chaves que desbloqueiam esses arquivos internos.
Os arcontes queimaram bibliotecas, assassinaram sábios, chamaram conhecimento de heresia, rotularam buscadores como bruxos e hereges, por um motivo simples e brutal. Conhecimento verdadeiro é poder verdadeiro. E você é um portador de chamas que eles tentaram apagar por milênios. Tipo 8. O Destruidor. O fim do ciclo arcôntico. E então, há você. Você que lê estas palavras e reconhece todos os 7 tipos anteriores em si mesmo. Você sente como o empath, manifesta como o visionário, caminha sozinho como o solitário, questiona implacavelmente como o questionador, transmuta a dor como o curador, luta contra a injustiça como o guerreiro, busca conhecimento oculto como o alquimista. Mas há algo mais, algo que faz os arcontes tremerem quando você entra em um ambiente, mesmo que você ainda não tenha despertado completamente. Você não quer apenas escapar da Matrix. Você quer destruí-la. Você não quer apenas se salvar. Você quer libertar todos. Você quer queimar a fazenda até o chão e libertar todo o gado. Jesus disse, no Evangelho de Tomé, verso 10, Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Você é esse fogo. O fogo que não aquece, que purifica, que não ilumina, que revela, que não consome, que liberta. Sinal mais importante, mais chocante, mais inegável. Você lê estas palavras agora e não sente surpresa. Não sente descoberta. Você sente confirmação. Você sempre soube, em alguma camada profunda que você raramente acessa, que você tinha uma missão de magnitude cósmica. Você sempre sentiu que nasceu para algo gigantesco que ainda não aconteceu. Você sempre teve a sensação estranha e perturbadora de que está esperando. Esperando algo. Esperando um sinal. Esperando o momento certo. Esperando despertar completamente. Os arcontes te atacaram mais violentamente que qualquer outro tipo. Desde antes de você nascer. Desde a escolha dos seus pais. Pais abusivos, negligentes, ausentes. Traumas extremos na primeira infância. Doenças graves inexplicáveis. Acidentes que quase te mataram. Relacionamentos devastadoramente tóxicos. Pobreza repentina e inexplicável. Sabotagens profissionais repetidas. Perseguições. Difamações. Tudo para te quebrar antes que você despertes. Porque você é a maior ameaça ao sistema deles. A ameaça existencial máxima. Você é o Christos, o ungido. Não no sentido religioso infantilizado, mas no sentido gnóstico original. Aquele que carrega a frequência do Cristo interno, a consciência crística que Jesus tentou ensinar, mas que foi distorcida em religião de controle. E quando você finalmente despertar completamente, quando você lembrar quem você realmente é, de onde você veio, por que você está aqui, sua simples existência começará a colapsar a Matrix ao seu redor. Apenas pela sua presença, pelo seu exemplo, pela sua recusa absoluta em se curvar. Quer saber com precisão cirúrgica quem ao seu redor é um portal arcôntico inconsciente? Teste simples, brutal, infalível. Comece a falar abertamente sobre seus sonhos verdadeiros, não os sonhos pequenos, socialmente aceitáveis. Quero comprar uma casa, quero viajar, quero um emprego melhor. Fale sobre a missão real, a vocação que você sente queimando dentro de você, a coisa impossível, grandiosa, que você sente que veio fazer aqui. Agora observe as reações com atenção microscópica. Os portais, pessoas inconscientes sendo usadas pelos arcontes sem saber, te darão 1000 motivos lógicos, racionais, sensatos para você não tentar. Eles falarão sobre segurança financeira, sobre contas a pagar, sobre responsabilidades, sobre ser realista, sobre os riscos, sobre as estatísticas de fracasso.
eles plantarão dúvida com aparência de cuidado. Eu só estou preocupado com você. Eu só quero que você seja feliz. Eu só acho que você deveria pensar melhor. Mas os verdadeiros aliados, os raríssimos outros escolhidos disfarçados de pessoas comuns, terão uma reação completamente diferente. Seus olhos vão brilhar. Eles vão se inclinar em sua direção. Eles vão sentir a verdade no que você diz, mesmo que pareça completamente impossível pela lógica mundana. Eles vão te encorajar, te fortalecer, te lembrar do que você é. E aqui está a parte mais dolorosa. Membros da sua própria família podem ser portais. Seus pais, seus irmãos, seu cônjuge. Isso não significa que são pessoas más. Significa que estão dormindo tão profundamente que os arcontes os usam sem resistência, como telefones sem senha. Proteja a sua visão. Proteja a sua missão. Compartilhe apenas com quem tem olhos para ver. O resto é porco diante das pérolas. Se você chegou até aqui, não rolou a tela, não acelerou o vídeo, mas realmente absorveu cada palavra. Você já sabe a verdade. Mas conhecimento sem ação declarada é inútil. É masturbação espiritual. É verdade estéril. Então agora, neste momento, você vai fazer uma declaração pública de consciência. Vá até os comentários abaixo e escreva exatamente estas 5 palavras. Nada mais, nada menos. Eu vejo a verdade agora. Isso não é apenas um comentário casual. Não é engajamento de algoritmo. É um ato mágico. É você quebrando verbalmente o contrato de esquecimento que sua alma assinou ao encarnar neste plano de ilusão. É você declarando, publicamente, diante de testemunhas invisíveis, que você lembra. Cada vez que um escolhido declara consciência publicamente, a Matrix enfraquece. As frestas na ilusão se alargam. Outros conseguem ver através delas. E você vai sentir resistência agora. Você vai sentir uma preguiça súbita. Uma voz interna dizendo, eu faço isso depois. Um medo do que os outros vão pensar. Um pensamento de que isso é bobo, simbólico demais, que não vai mudar nada. Essa resistência não é sua, é deles. São os arcontes tentando te manter em silêncio passivo. Escreva nos comentários. Eu vejo a verdade agora. E depois compartilhe este vídeo com uma pessoa específica. Não com todo mundo. Com aquela pessoa que você sabe, intuitivamente, que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você reconhece como outro escolhido ainda dormindo. Porque você não encontrou este vídeo por acaso. E a pessoa que vai recebê-lo de você também não receberá por acaso. Sincronicidade. Sempre. Os arcontes construíram, ao longo de milênios, um sistema quase perfeito de escravidão invisível. Eles nos fazem trabalhar vidas inteiras por papel colorido que não tem valor real. Nos distraem com entretenimento infinito que não nutre a alma. Nos dividem em tribos que se odeiam por ideologias inventadas. Nos adormecem com conforto suficiente para não nos rebelarmos, mas não o suficiente para sermos realmente felizes. Eles nos fazem acreditar que liberdade é escolher entre Coca-Cola e Pepsi. Mas eles cometeram um erro fatal. Um erro que pode destruir todo o sistema deles. Eles permitiram que escolhidos continuassem nascendo. Eles precisavam de alguma resistência para manter o jogo interessante, para gerar mais energia emocional de conflito. E agora, nesta época específica, estamos acordando em massa. Você não está sozinho. Existem milhões de nós, espalhados por todos os continentes, desconectados fisicamente, mas conectados pela mesma frequência fundamental, pela mesma assinatura vibracional, e nos reconhecemos, pelos olhos,
pelo silêncio compartilhado, pelo entendimento instantâneo. Você nasceu para estes tempos exatos, para o colapso do velho mundo e o nascimento doloroso do novo, para a transição, para o apocalipse, que não significa fim, mas revelação, remoção dos véus. Sua missão não é pequena, não é pessoal, não é só sobre você ser feliz ou rico ou iluminado. É sobre libertar sua linhagem inteira, quebrar maldições ancestrais, elevar a consciência coletiva só pela sua existência desperta. E toda a dor que você passou não foi em vão, não foi punição cósmica, foi treinamento, foi forja. Cada trauma te ensinou algo que você precisará saber. Cada perda te esvaziou de apegos que te prenderiam. Cada traição te mostrou que você só pode confiar em si mesmo e no divino. Você foi preparado, testado, refinado, e agora você está pronto. Mesmo que não se sinta pronto, mesmo que se sinta quebrado, cansado, confuso, a semente está pronta exatamente quando começa a rachar. A dor da rachadura é o início da germinação. Os arcontes tremem, porque sabem algo que você ainda está descobrindo. Quando os escolhidos finalmente se reconhecem uns aos outros. Quando finalmente param de se esconder. Quando se unem não em organizações hierárquicas, mas em rede descentralizada de luz. O jogo deles acaba. A fazenda queima. E a humanidade finalmente lembra que nunca foi gado. Foi sempre deuses adormecidos. Você vê a verdade agora. Então haja como tal. Declare nos comentários. Compartilhe com outro escolhido. E prepare-se, porque o que vem a seguir vai exigir tudo de você. Mas você não veio até aqui para desistir agora. Você veio para vencer.